O medo. Que medo é esse? Só existe um medo básico. Todos os outros medos são consequências do medo principal, que todo ser humano carrega dentro de si. O medo é de se perder. Ele pode acontecer na morte, no amor, mas o medo é o mesmo. Você tem medo de se perder. E o mais estranho é que as pessoas têm medo de se perder são justamente aquelas que não estão de posse de si mesmas. Aquelas que estão de posse delas mesmas não têm medo. Então, é na realidade uma questão de disposição. Você não tem nada a perder. Você acha que tem algo a perder. As pessoas têm medo da vida. Elas têm medo da vida porque a vida só é possível se for capaz de enlouquecer. Enlouquecer no amor, enlouquecer na canção, enlouquecer na sua dança, e é aí que reside o medo. Quem tem medo da morte? Nunca cruzei com ninguém que tivesse, mas quase todo mundo que eu conheço tem medo da vida. Descarte o medo da vida, porque ou você tem medo ou você vive, só depende de você. Ter medo de quê? Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Esqueça as lágrimas e mergulhe de cabeça na vida. Então o dia a morte virá como uma convidada de honra, não como uma inimiga. E você apreciará a morte ainda mais do que apreciou a vida, porque a morte tem suas próprias belezas. E a morte é muito rara, porque ela só acontece uma só vez. A vida acontece todos os dias. Se você não sabe do que tem medo, isso é bom. Significa simplesmente que você está no limiar de algo desconhecido. Se o medo tem um objeto, ele é um medo comum. A pessoa tem medo da morte. Esse é um medo comum, instintivo. Não há nada de mais nesse medo. Ele não tem nada de especial. Se a pessoa tem medo de envelhecer ou de ficar doente, ela tem medos comuns, banais. O medo especial é aquele que não tem um objeto definido, que não tem razão para existir. Isso é algo que realmente assusta. Se você consegue encontrar uma razão, a mente fica satisfeita. Se pode dizer por que, a mente tem uma explicação a qual se apegar. Todas as explicações servem para tranquilizar, não serve para mais nada. Depois que tem uma explicação racional, você fica satisfeito. E por isso que as pessoas vão ao psicanalista procurar explicações. Até uma explicação idiota é melhor do que nada. A pessoa pode se agarrar a ela. Você tem medo, não pergunte por quê. O medo é natural. A culpa é invenção dos padres. A culpa foi inventada pelo homem. O medo é algo inerente, extremamente essencial. Sem medo, você não conseguiria sobreviver. O medo é normal. É por causa do medo que você não põe a mão no fogo. É por causa do medo que você dirige o seu carro na pista da direita ou da esquerda, dependendo das leis de trânsito do seu país. É por causa do medo que você não toma veneno. É por causa do medo que você sai da frente quando um caminhão toca a buzina para você. Se a criança não tivesse medo, ela não teria chance de sobreviver. O medo dela é uma medida de segurança, por causa dessa tendência natural para se proteger, e não há nada de errado com ela. Você tem o direito de se proteger. Sua vida é preciosa e você tem de protegê-la. O medo simplesmente ajuda você. O medo é inteligente. Só os idiotas não têm medo. Só os imbecis não têm medo. Por isso, você tem de proteger os idiotas. Do contrário, eles se queimam ou pulam pela janela ou entram no mar adentro sem saber nadar ou pode comer uma cobra. Pode fazer qualquer coisa. O medo pode ficar anormal, pode ficar patológico. Nesse caso, você fica com medo de coisas de que não precisa temer. Embora seja possível encontrar argumentos que justifiquem até um medo anormal. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ficar dentro de casa. Você não consegue provar que ela está errada usando a lógica. Ela diz: quem me garante que o teto não vai cair? Outra pessoa tem medo de viajar por causa dos acidentes de trem. Outra tem medo de andar de carro por causa dos acidentes de carro. Uma terceira tem medo de avião. Se você tem esse tipo de medo, ele não é inteligente. Então você deve ter medo da sua cama também, porque quase 99% das pessoas morrem numa cama. Portanto, esse é o lugar mais perigoso do mundo. Do ponto de vista lógico, você deve ficar o mais longe possível de uma cama, nunca se aproximar de nenhuma, mas aí a vida ficaria impossível.
Tudo tem energia. O medo, a raiva, o ciúme, a inveja, o ódio. Você não se dá conta do fato de que todas essas coisas estão consumindo a sua vida. O medo da morte não é medo da morte, é medo de ficar insatisfeito. Você vai morrer e não viveu nenhuma experiência ao longo da vida. Não amadureceu, não cresceu, não floresceu. Você chegou de mãos vazias e vai partir de mãos vazias. Esse é o medo. Quando tiver crescido, você vai ver. Pode tentar descascar a cebola, tirando camada após camada, que o medo foi incutido em você. Que você foi ingênuo demais, que as pessoas abusaram de sua inocência. O padre não sabe nada de Deus, mas ele enganou você e fingiu que conhecia Deus. Ele não tinha nem sequer ideia do que era céu e inferno, mas ele forçou você a ficar com medo do inferno, a ansiar pelo céu. Ele criou a ganância, ele criou o medo. Ele próprio foi uma vítima de outras pessoas. Agora você pode olhar para trás. O seu pai não tinha consciência do que estava ensinando, do que estava dizendo a você. Existem os medos, existe essa ânsia constante pela busca. E eu espero que os medos não sejam os vencedores, porque qualquer pessoa que viva com medo não vive de verdade. Ela já está morta. O medo faz parte da morte, não faz parte da vida. Risco, aventura, explorar o desconhecido, é disso que se trata a vida. Então, tente entender os seus medos. E lembre-se de uma coisa, não apoie esses medos, eles são seus inimigos. Apoie o anseio, o ímpeto que está vivo dentro de você. Torne-o tão flamejante que ele possa queimar todos esses medos e você possa empreender a sua busca. Osho, no livro Emoções, liberte-se da raiva, do ciúme, da inveja e do medo. Editora Cultrix.